Olá pessoal, bem-vindos ao Curto e Grosso. Eu sou o professor Augusto Mota e a nossa videoaula de hoje será sobre sistema respiratório. Começa logo esse vídeo. Então pessoal, como eu havia falado, vamos lá começar a nossa videoaula sobre sistema respiratório, tá certo? E aí olha só, primeiro vamos ver aqui a questão dos objetivos, ok? Quais seriam os objetivos dessa videoaula? Primeiramente, nós temos aqui a questão de entender a morfologia, ok? Quais são os órgãos que fazem parte do sistema respiratório, como fossas nasais, boca, traqueia, pulmões, diafragma. Lembrando que essa palavra, a palavra morfologia, vem do grego morfo, que quer dizer forma, e logia, que quer dizer estudo. Também entender a questão da fisiologia, né? Ou funcionamento. Morfologia, quais são os órgãos que compõem? Fisiologia, qual a função de cada um no processo respiratório? E também a questão das doenças, ok? Quais as doenças relacionadas ao sistema respiratório? E também iremos ver as formas de prevenção de cada doença. Então será isso que nós iremos estudar nesse capítulo aqui. Primeiramente, morfologia, né? O estudo da forma. Quais os órgãos que fazem parte do sistema respiratório? Nós temos aqui o seguinte, ó: cavidade nasal, cavidade oral, traqueia. O pulmão ele é dividido em três áreas. O pulmão direito, no caso são os lobos, né, que é o lobo superior, médio e inferior, diafragma. E aí nós temos também aqui, ó, a faringe, a epiglótide, que fecha a entrada da laringe, a laringe, onde ficam as cordas vocais, brônquios, que são a ramificação da traqueia, bronquíolos, que são as ramificações dos brônquios, e no final esses saquinhos aqui, que são os alvéolos pulmonares. Então estes são os órgãos que fazem parte do sistema respiratório. Funções, né? Quais as funções básicas do sistema respiratório? Primeiro, basicamente mandar oxigênio para o sangue, né? A função básica é essa, e retirar o gás carbônico. O oxigênio é transportado pelas hemácias através da hemoglobina, que o oxigênio ele se liga à molécula de hemoglobina através do componente do ferro que tem lá na molécula de hemoglobina, justamente para transportar o oxigênio. O oxigênio é transportado pelas hemácias do sangue. Aí a função do sistema respiratório é enviar, colocar o oxigênio no sangue, né? Além também de esse oxigênio, ele vai servir para quê? Justamente para o processo de respiração celular. No caso, o processo de respiração celular, que é realizado aqui na mitocôndria. A mitocôndria ela vai pegar a glicose que você comeu, mais o oxigênio que você respirou, e esse oxigênio entrou pelo sistema respiratório. E aí o que é que acontece? Ela irá produzir energia, né? E aí vai resultar em água e gás carbônico. Aí esse processo aqui de produção de energia na mitocôndria, lá no citoplasma da célula, é chamado de respiração celular, ok? E também, além de colocar o oxigênio no sangue, o sistema respiratório tem a função de retirar o gás carbônico, ou o CO2, ok? Retirar o gás carbônico. Então essas são as funções básicas do sistema respiratório. Aí vamos começar aqui pela cavidade nasal, ok? No caso da cavidade nasal, nós temos o seguinte, veja bem. Cavidade nasal, basicamente a cavidade nasal ela contém pelos, né, os pelinhos do nariz e muco. A membrana, a mucosa da cavidade nasal, ela produz muco, certo? E aí qual a função desse muco? Filtrar o ar que passa pela cavidade nasal.
Além de filtrar o ar, ela também tem a função de aquecer e umedecer o ar. Por quê? O ar ele tem que chegar filtrado, aquecido e umedecido lá nos alvéolos pulmonares. Então, a filtração, aquecimento e umedecimento é realizado pela cavidade nasal. Além disso, essa filtração e esse aquecimento, como eu falei para vocês, é uma forma de defesa, para evitar que nenhum agente causador de doenças chegue até o pulmão, como um vírus, uma bactéria, um esporo de fungo, né? Só para vocês terem uma ideia, o espirro que ocorre quando você aspira qualquer coisa assim que cause irritação na mucosa nasal, é uma forma de defesa. Um espirro ele atinge uma velocidade de 150 km por hora, que é o que? Uma tentativa do nosso corpo de colocar qualquer agente infeccioso para fora da cavidade nasal, né? Mas nem sempre funciona e é só prestar atenção. Geralmente quando a gente dá um espirro bem forte, a gente gripa depois, né? Falar agora da faringe e da laringe, pessoal. Olha só. Faringe e laringe. Primeiro, vamos falar da faringe aqui, ó. No caso da faringe, nós temos o seguinte. Veja bem, primeiro, a faringe, que é essa região aqui, ela é comum tanto ao sistema respiratório, né, com a entrada da laringe, como ao sistema digestório, com a entrada do esôfago. Além disso, aqui na entrada da laringe nós temos a epiglote, que é essa estrutura aqui. A função da epiglote é, quando vem o bolo alimentar, ela fecha a entrada da laringe, evitando que a pessoa morra engasgada. E aí, para evitar isso, caso a pessoa se engasgue, tem aqui a manobra de Heinz, né? Que a pessoa segura a outra por trás e força aqui na altura do osso externo, para tentar fazer com que a pessoa coloque o objeto que obstruiu a laringe para fora, ok? Lembrando, igual aquelas canetas tipo Bic, a ponta, se vocês perceberam, ela tem um furinho. Aquilo ali é justamente para que, se alguma criança engolir, mesmo assim o ar continue passando. A função daquele furinho é essa, para quem não sabia, ok? Então aqui na laringe você tem a epiglote, ó, que é essa estrutura aqui. Se você abrir a boca bem forte, colocar a lanterna do celular, dá para ver essa estrutura aqui. Então a epiglote, a função dela é o que? Fechar a entrada da laringe para que o bolo alimentar caia no esôfago, ok? Vamos falar agora da questão da laringe. A laringe, que é essa área aqui que eu falei que é fechada pela epiglote, temos aqui a faringe. A laringe, ela vai conter as pregas ou as cordas vocais que ficam aqui na entrada da laringe. Qual é a função das pregas vocais? É justamente a produção da voz, né? Aqui você vai ter as pregas abertas, pregas fechadas. E como é que a voz é produzida? Além de ser auxiliada pela língua, é justamente quando o ar passa e faz vibrar as pregas, isso é o que produz a nossa voz, ok? Para quem não sabia disso. E aí, qual a diferença entre a voz do homem e da mulher? É justamente a espessura das pregas, das cordas vocais. O homem tem as pregas mais grossas, né? Gerando uma voz o quê? Grave. Já a mulher tem umas pregas mais finas, gerando uma voz aguda. Aí lembrando, no adolescente, na adolescência, ocorre uma transição nas cordas vocais, que ocorre um espessamento, né, das pregas nos meninos. Isso durante o processo de adolescência, fazendo com que a voz dos meninos engrosse durante a adolescência, ok? Falar agora da traqueia. No caso da traqueia, ó, que é esse tubo aqui, vejam bem. A traqueia, pessoal, a função dela é simplesmente conduzir o oxigênio até os pulmões, né? Ela é um duto de passagem, né, que conduz o oxigênio até os pulmões. Aí veja bem, no caso aqui, ela é um tubo com aproximadamente de 10 a 12 centímetros e meio de comprimento,
possui uma média de 20 anéis de cartilagem, ó. A função desses anéis é o que? Manter a traqueia sempre aberta, tá certo? Esses anéis de cartilagem têm a função de manter a traqueia sempre aberta, evitar o fechamento. E ele vai ter uma média de um diâmetro de 2,5 cm, né? Fica anterior ao esôfago, né, na porção superior ao tórax, quer dizer, o esôfago fica por trás da traqueia, ok? Também ela parte da laringe até os pulmões, né? Ela se ramifica aqui, ó. Você tem a traqueia, essas ramificações são os brônquios, ó, brônquio direito, brônquio esquerdo. Essas outras aqui, os bronquíolos, e ela vai finalizar nos alvéolos pulmonares, ok? E toda a mucosa dela, toda a parte externa é revestida por cílios, né? E muco. Isso é para defesa, porque essa produção de muco constante faz o quê? Faz com que o muco ele seja sempre levado até a faringe lá, e aí ou você cospe ou engole, certo? Também é resultante da filtração, né? Caso alguma poeira passe. Por isso que se deve ter muito cuidado, pessoas que trabalham em locais que tem poeira fina, para estar usando sempre o EPI, equipamento de produção individual, para não estar respirando poeira fina, porque o acúmulo dessa poeira fina pode fazer o quê? Com que a pessoa desenvolva enfisema pulmonar, né? Essa poeira fina pode matar os alvéolos, ok? E agora vamos falar da questão dos brônquios. Aqui, ó, brônquios. Lembrando que nós temos o brônquio direito e o brônquio esquerdo. No caso dos brônquios, nós temos o seguinte, veja bem. Ó, um para cada pulmão, né? São as ramificações da traqueia, né? Ele também é revestido por cílios, né? Uns pelinhos e muco, também para defesa, processo de filtração. As suas ramificações vão formar uma estrutura que é chamada de árvore brônquica, ó, que é essa parte aqui. Se você virar o pulmão com a traqueia, brônquios e bronquíolos de cabeça para baixo, ela vai formar uma estrutura que lembra uma árvore, né? Então ela é chamada de árvore brônquica. E aí, olha só, o ar ele vai percorrer todo esse caminho aqui, ó, da traqueia, brônquios, bronquíolos, até o final desses saquinhos aqui ocos, que são os alvéolos pulmonares, que são o caminho final do ar, né? O ar percorre toda essa trajetória até chegar aqui nos alvéolos pulmonares. Aí vejam bem, falando agora sobre os alvéolos, o que é que vai acontecer? É nos alvéolos onde a mágica acontece, né? Primeiramente, cada pulmão tem uma média de 350 milhões de alvéolos, né? Esses saquinhos aqui ocos que lembram até uma casa de marimbondo, né, pessoal? Veja bem, nos alvéolos eles são sacos minúsculos e vascularizados, né, ocos. Você vê que ele é cheio de capilares sanguíneos, então eles são extremamente vascularizados. A função deles é o que? Aumentar a superfície de absorção do ar, tá certo? Só para você ter uma ideia, se eu pegasse cada alvéolo desse, abrisse e fosse colocando um do lado do outro no chão, daria faria um tapete mais ou menos do tamanho de uma quadra de tênis, ok? Para vocês verem que a função deles é realmente aumentar, a capacidade de absorção do oxigênio. Ok? Também, como eu falei, são extremamente vascularizados, né? Você tem aqui, ó, os capilares, e aí você vai ter aqui, ó, as arteríolas, né? Que são as ramificações das artérias, e os capilares. Aí vem vênulas, capilares. É aqui que vai ocorrer o processo de trocas gasosas. É aqui que o oxigênio entra no sangue e o gás carbônico sai do sangue. Ok? Aí veja bem, nos alvéolos, esse processo de entrada de oxigênio no sangue e saída do gás carbônico é chamado de hematose ou trocas gasosas. No caso, veja bem,
hemoglobina do sangue, quando ela se junta ao oxigênio, ela forma um composto chamado de oxihemoglobina, que é o estágio natural, né? Que é justamente a hemoglobina transportando oxigênio. Porém, existe outro estágio que é chamado de outro composto envolvendo a hemoglobina, que é a carboxihemoglobina. Quando a hemoglobina, ao invés de transportar oxigênio, transporta gás carbônico. Quando é que a hemácia forma a carboxihemoglobina? Veja bem, nas situações de sufocamento, vou dar um exemplo aqui, certo? Que acontecia na Segunda Guerra Mundial. Os alemães, eles criavam esses caminhões aqui, os famosos caminhões da morte, colocavam os judeus aqui dentro. E aí o que é que acontecia? O caminhão saía, aí tinha um detalhe, o escapamento era voltado para dentro da caçamba, e a caçamba era toda lacrada. Aí, quando o caminhão voltava do passeio, todas as pessoas aqui, os judeus, estavam mortos por sufocamento, com o sangue formando a carboxihemoglobina, né? Ainda tem imbecil hoje em dia que abre a boca para fazer apologia ao nazismo, né? Infelizmente. Vamos falar agora dos pulmões. No caso dos pulmões, é o seguinte, olha só. Nós temos o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Eles ficam contidos dentro da caixa torácica, né? Logo abaixo das costelas. Cada pulmão pesa uma média de 350 gramas, uma média de 25 centímetros de comprimento, e cada um tem uma média de 359 milhões de alvéolos pulmonares cada. Isso, como vocês já sabem, para aumentar a superfície de absorção do oxigênio dentro dos pulmões, né? O pulmão esquerdo é menor do que o direito, por quê? Porque aqui no meio fica o coração, certo? Esqueça essa história de que o coração fica no lado esquerdo do peito, que isso é história. Ele fica no meio, com a ponta voltada para o lado esquerdo, levemente voltada para o lado esquerdo. Além disso, os pulmões são revestidos por membranas chamadas de pleuras. Qual a função da pleura? Deixar o pulmão escorregadio para que ele possa deslizar melhor entre a caixa torácica e o coração, né? Que é um aperto só. E aí a pleura deixa ele liso para que ele possa deslizar e... ficou redundante a frase, né? Para que ele possa deslizar e realizar o processo de trocas gasosas, né? De inspiração e expiração. O pulmão ele vai ter uma consistência esponjosa, né? E é dividida em áreas chamadas de lobos. Aí aqui eu tenho, olha só. O pulmão direito tem 3, o esquerdo 2, né? Tipo, direito, lobo superior, médio e inferior. Pulmão esquerdo, somente o superior e o inferior. Por quê? Ele é menor. Para conter o coração aqui no meio, ok? Aí agora vamos falar do processo de hematose, que é justamente a mágica, né? Onde ocorre a questão das trocas gasosas. Vejam bem. No caso do processo de hematose, ele vai ocorrer aqui nos capilares sanguíneos dos alvéolos, né? Que alguns são microscópicos, né? Só passam uma hemácia enfileiradas, né? É justamente aqui em que ocorre a troca gasosa. Essa troca gasosa ela ocorre pelo processo de difusão. Como assim? Difusão é o comportamento natural dos gases, porque os gases, como os átomos dos gases estão em constante movimento, bem uns afastados dos outros no estado gasoso, eles procuram ocupar todo o espaço do recinto onde eles estão. Então, no processo de difusão, o que é que vai acontecer? Eles passam do meio mais concentrado para o menos concentrado. É assim que o oxigênio ele sai do alvéolo e entra no capilar, e o gás carbônico sai do capilar e entra no alvéolo. Dá uma olhada para cá. Aqui eu tenho a representação de um alvéolo, né, a parte interna do alvéolo, aqui um capilar em contato. Dentro do alvéolo tem mais oxigênio do que dentro do capilar. Aí o que é que acontece? Como a concentração do oxigênio é maior no capilar, no alvéolo do que no capilar, o oxigênio entra no sangue, entra no alvéolo. No capilar sanguíneo, em relação ao gás carbônico, é o contrário. O gás carbônico é mais concentrado no capilar do que no alvéolo. Então, naturalmente, o gás carbônico sai, fazendo todo o caminho inverso que o oxigênio fez. Então, naturalmente, o oxigênio sai do alvéolo para o capilar
e o gás carbônico sai do capilar para o alvéolo. Então, como eu falei, ó, hematose, o oxigênio entra no capilar e o gás carbônico sai do capilar para o alvéolo. Aí esse processo de entrada e saída é chamado de hematose, né? Aí olha só, como eu falei, e para onde é que vai esse oxigênio? Vai para todas as células do corpo para que seja realizado o processo de respiração celular junto com a glicose, mas a glicose entrou lá na mucosa das vilosidades do intestino delgado, certo? Então, esse oxigênio junto com a glicose, ele vai ser utilizado para o processo de respiração celular, ok? Agora vamos falar sobre o processo de inspiração e expiração. Vejam bem, eles ocorrem aqui na caixa torácica devido à ação de dois músculos, dois grupos musculares. Os músculos intercostais, que são esses músculos aqui entre as costelas, e o diafragma, que fica logo aqui embaixo, certo? Mas não está representado. Aí olha só, primeiro, esse movimento é realizado pelo diafragma e os músculos intercostais, né? Que é o movimento de expansão e relaxamento da caixa torácica. No movimento de inspiração, o que é que acontece? Os músculos intercostais se contraem, puxando a caixa torácica para cima, o diafragma se contrai, descendo um pouco, aumentando assim o espaço interno, certo? Então ocorre a contração do diafragma e dos músculos intercostais, o espaço na caixa torácica aumenta, o ar entra, processo de inspiração. No contrário, o que é que vai acontecer? No relaxamento da caixa torácica e do diafragma, a caixa torácica desce, né? O espaço interno diminui, a pressão interna aumenta, então vai ocorrer a saída do ar no processo chamado de expiração. Expiração. Aí olha só, veja bem, então a contração dos músculos intercostais e do diafragma gera a expansão da caixa torácica, diminuição da pressão interna, o ar entra, processo de inspiração. No contrário, ó, caixa torácica fechou, né? No relaxamento dos músculos intercostais e do diafragma, ocorre uma redução do espaço interno, aumento da pressão interna, o ar é forçado a sair. Como uma sanfona, um fole, né? Abriu o fole, o ar entrou. Fechou o fole, o ar saiu. Que é tipo um efeito sanfona que a gente chama, né? Abriu a caixa torácica, o ar entra, inspiração. Relaxou, diminuiu o espaço, aumentou a pressão, o ar sai, processo de expiração. Aí veja bem, outra curiosidade, nós temos aqui o diafragma, certo? Aquela dor, tipo quando a gente está correndo muito, que o pessoal chama de dor desviada, né? Ela é causada pelo quê? A fadiga do diafragma. O diafragma, ele trabalha tanto que aí, o que é que vai acontecer? Ele entra em fadiga e aí causa aquela dor na costela que o pessoal chama de dor desviada. Só uma curiosidade. Aí vou falar aqui agora da questão do controle automático da respiração. Veja bem, a respiração, os músculos intercostais e o diafragma, eles são controlados aqui, ó, pelo bulbo, por essa região aqui. Veja bem, deixa eu explicar aqui para vocês. O bulbo, ele controla o movimento do diafragma e dos músculos intercostais, certo? Aí o que é que acontece? Veja bem, só que o bulbo, ele é ativado quando o sangue está com baixa concentração de oxigênio. Então, basicamente, está tão baixo que às vezes até você perde a consciência. Aí veja bem, no processo de afogamento, o que é que acontece? Porque quando a gente se afoga, se a pessoa desmaiou, por que é que o pulmão enche de água? Pelo seguinte, porque no afogamento, o que é que acontece? A pessoa desmaia, perde a consciência dentro d'água. O bulbo, ele ativa o diafragma e a caixa torácica. Aí a pessoa começa a respirar. Só que, enquanto a pessoa está respirando, ela ainda está dentro da água. Aí ao invés de entrar ar, entra oxigênio. É assim que a pessoa
engole água no processo de afogamento, porque o bulbo faz o sistema respiratório trabalhar involuntariamente e aí a pessoa aspira água, né? Baseado nisso, teve aquele desafio bem idiota durante a pandemia do sufocamento, que era o que? Um abestalhado pegava, segurava o pescoço de outro abestalhado, né? Eu dou por vista a cena, né? Os dois lá estão fazendo nada disso. Eita, vamos fazer o desafio do sufocamento. Eita, bora. Aí um pegava, segurava o pescoço do outro, até prendendo o ar, até o outro desmaiar. Aí o que é que acontecia? Quando o abestalhado desmaiava, o bulbo, pela baixa concentração de oxigênio, voltava a funcionar, fazia com que a caixa torácica voltasse começasse a inspirar, né? A caixa torácica e o diafragma, então a pessoa começava a inspirar e retornava. Só que qual era o grande problema desse desafio? Nem sempre isso dava certo. E aí a pessoa morria porque com certeza o outro abestalhado não sabia reanimar. Então, pelo amor de Deus, não vamos colocar a burrice em prática e tá fazendo desafio absurdo de internet, ok? Outro detalhe, ó, sobre isso aqui. Para quem não sabia de onde vinha o soluço, é causado pelo nervo frênico, que é esse nervo aqui, ó. Ele às vezes gera uma desregulagem no funcionamento do diafragma e das cordas vocais, né, as pregas vocais, e é isso que provoca o soluço, né? Só a nível de curiosidade. Vamos falar agora da questão da frequência cardíaca. Veja bem, qual a relação da frequência cardíaca com a frequência pulmonar? Olha só, quando você começa a praticar um esporte, o que é que acontece? O seu corpo, o seu músculo, para funcionar, ele precisa de oxigênio, né, para o processo de respiração celular lá na mitocôndria. Aí o que é que acontece? Aumenta a necessidade de oxigênio devido à ação dos músculos, né, quando você vai praticar um esporte. Consequentemente, quem é que vai captar esse oxigênio? Os pulmões. Então a frequência pulmonar aumenta para captar o oxigênio que os músculos necessitam para funcionar. Aumentou a frequência pulmonar. Beleza, captou o oxigênio. E agora quem é que vai distribuir? No caso aqui, ó, o coração. Então, aumentou a frequência pulmonar, consequentemente, aumenta também a frequência cardíaca, né? Justamente para distribuir o oxigênio. Então, a frequência pulmonar e a frequência cardíaca, elas estão interrelacionadas, ok? Interrelacionadas. Aumentou a frequência pulmonar, aumenta a frequência cardíaca, para poder captar oxigênio e distribuir ele pelo corpo para o bom funcionamento da musculatura, né? Tipo na cãibra, quando falta oxigênio, aí você tem aquela sensação de cãibra, somente a ausência, e aí ocorre a fadiga muscular, bem rápido. E aí o que é que vai acontecer? Um está interligado ao outro, né? Por isso que atividades aeróbicas são boas. Por quê? Porque elas têm um trabalho cardiorrespiratório muito bom. Aumenta tanto a capacidade cardíaca como a capacidade respiratória. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Também, se não gostou, né, paciência. Mas por favor, deixa aí seu like, se inscreve no nosso canal, que isso ajuda o nosso trabalho pra caramba. Nos veremos na nossa próxima videoaula. Forte abraço, fiquem com Deus e fui!